Eu confesso que eu achei até um pouco ruim no vídeo eu ter colocado storytelling aqui, só que o que eu fiz, na verdade, não foi storytelling inicialmente. O que eu fiz inicialmente foram thumbnails. É porque para a gente criar storytelling, a gente explora diversas atitudes diferentes do personagem através de thumbnails para achar o storytelling. Aí eu fiquei na dúvida, falei, cara, talvez não fique tão didático, porque a galera não vai entender muito bem. Tá vendo desenhando um monte de quadro? Aquilo é thumbnail, é para ser palitinho, entendeu? Para ser rascunhado, tá? Então deixa eu mostrar para vocês como funciona aqui o meu processo de iniciar, né? Galera, vocês vão notar que eu já tenho um cenáriozinho aqui, uma marcação de fundo, né? Estão vendo? Eu já tenho uma marcaçãozinha de fundo ali, né? Ou seja, eu já tenho eu começo com uma limitação, que é ponto inicial, ponto final do meu personagem. Entendeu? Aqui já é uma limitação, que eu acho muito bom, por sinal. Mas essa limitação me obrigou a descobrir quantos passos meu personagem conseguiria dar dentro desse tempo, entendeu? Essa limitação me obrigou a buscar isso, tá? E aí, para fazer o storytelling, que é a primeira etapa, eu explorei diversas atitudes diferentes através de thumbnails, como vocês estão vendo aqui. Eu costumo fazer muito mais, gente, mas como eu disse para vocês, tudo isso, desde esse início até a conclusão do Oxide, foram 6 horas totais, né? E o thumbnail fez parte disso. Então, como eu tinha que avançar, eu não rabisquei mais, mas eu não gosto de trabalhar assim. Nessa etapa de thumbnails, eu costumo fazer muito mais desenhos. Aqui eu fiz poucos, né? Então, eu dei uma rabiscadinha aqui, tá vendo? Nessa pose do personagem, como uma pose de storytelling, lembrando que eu estava buscando manter a identidade do personagem. Quem é o meu personagem? O personagem é um mímico da, da época ali do cinema mudo. Sim, eu falo como trejeito, né, daquele período, daquela época. É um cara de um acting exagerado, cartunesco, é um cara de bem com a vida, é um cara empolgado. Então, assim, você tem que bater o olho no desenho, você tem que identificar essas características, entendeu? Aí fez o personagem com o peitoralzão para fora, né, para fazer a caminhada. Aí eu fui rabiscar outras possibilidades. Aí eu comecei a pensar, bom, eu quero fazer ele jogar para um lado, jogar para o outro dançando. E aí eu comecei a buscar outras possibilidades e cheguei em alguns rabiscos aqui que, para mim, passaram melhor a ideia. Poderia continuar explorando mais, que com certeza chegaria em coisas melhores. Aí eu cheguei nessa pose aqui, pro lado de cá, né? Quando ele joga pro lado de cá. E cheguei nessa pose 2 quando ele joga pro lado esquerdo. Então, lado direito, lado esquerdo, para fazer a troca de pé, né? E eu tinha um dilema. Vocês estão vendo aqui o pezinho do personagem? Eu pensei, cara, se eu fizesse ele pisando para frente, facilitaria muito a minha vida, galera. Muito mesmo. Só que ficaria uma passadinha muito pobrezinha. Funcionaria, mas ficaria pobrezinha. Eu falei, cara, se eu fizer ele jogando para fora, então ele vai puxar e pá, vai pisar para fora. Vai puxar e vai pisar para fora. Novamente, algo novo. Algo que até então não é o padrão, né? De um modo geral, eu não lembro de ter animado o personagem caminhando assim. Eu falei, não quero fazer aquele pezinho, pobrezinho, né? Só para frente. Quero fazer ele puxar e jogar para o lado, puxar e jogar para o lado. Aí eu fui e virei o pezinho para o lado de cá, da câmera. Lembrando que a gente ainda vai ter os desafios da perspectiva. Mas aí cheguei nessas conclusões aqui. Então, pose um ficou assim, escolhi essa pose como pose 2. Inclusive, a galera que anima aqui comigo, né, aqui no curso, a galera sabe o meu processo para fazer planejamento, que eu compartilho, e tudo que tem por trás, né, do processo para se fazer uma animação. E eu costumo falar para a galera, faz thumbnails, no mínimo 10 thumbnails para cada storytelling, e escolhe aqueles que você achou que funcionou melhor para contar aquela história. No mínimo 10 é o que eu peço para a galera fazer. Aqui vocês vão ver que eu fiz mais do que 10, né? Se for contar aqui, ó, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que aqui tem mais. Estão vendo? Aqui tem mais, tá? Então vocês vão ver que eu fiz mais de 10, mas foi pouco. Queria ter feito muito mais.
tá? Eu gosto de trabalhar bem. E isso, galera, não é à toa, tá? Isso é influência dos mestres. Eu costumo, inclusive, mostrar aqui no curso sobre quando a gente está falando de storytelling, que eu mostro lá os thumbnails, como que é feito, etc. Eu costumo pegar uma animação do Music Call do Robin Hood, que tem no Illusion of Life, o livro da Disney, Show da Ilusão, né? O livro da Disney, que ali você tem vários estudos de thumbnail do Music Call, a gente contabiliza mais de 20, e eu tenho certeza que ele fez muito mais, para achar uma única pose do Robin Hood, mais de 20. Sabe quem foi o Music Call, galera? O Music Call foi simplesmente o melhor animador da história, é unânime. É unânime. Não tem animador que não considere o Midcall o melhor dos melhores. Acho que nunca existiu animador melhor que o Midcall. Ninguém chegou no nível que ele chegou, na época em que ele chegou, e hoje as pessoas não chegam no nível dele. Cara, era muito experiente, né? Esse é o Midcall. E um cara nesse nível, que foi considerado o Da Vinci da animação, se esse cara que tem esse nível, que na época dele, os outros profissionais da Disney, considerados como os nove anciãos da Disney, né? Os Nine Old Men. Dentre os outros, eles buscavam o multiball para ajudar a melhorar desenho, para ajudar a melhorar poses. Olha o nível do cara. Olha o nível do cara. Se um cara desse nível, desse gabarito, para achar um storytelling faz mais de 20 desenhos, seria audacioso se eu quisesse fazer um e falar, tá bom, é esse que eu vou usar. Vocês entenderam a ideia? Gente, parece que não, mas tudo isso faz parte do processo. É um conjunto de coisas que leva a gente para ter êxito na nossa tentativa, tá? Então aqui eu fiz uma quantidade razoável, mas eu queria ter feito muito mais, foi pouco. Mas como eu tinha só esse tempo, 6 horas, então eu tive que usar uma parte do tempo. Podemos dizer que eu usei aí pelo menos 30% do meu tempo eu usei aqui na descoberta dos talentos. Pelo menos 30%. Eu gosto de usar em torno de 50%, mas não dava. Mas tá bom, deu para a gente sair do lugar, né? Mas eu ainda vou aprimorar, vai melhorar um pouco mais. Aí aqui, como eu disse, né? Aqui já foram 9, aqui esse aqui é mais um, parece que não, mas tudo que muda de ideia é um thumbnail, sabe? Pode ser explorado para você achar o storytelling, né? Então aqui 10, 11, 12, que é o mesmo, né? 11, aqui quantos são? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aqui eu fiz uma sugestão do que pode acontecer. Tudo vai ser aprimorado, só cuspir ideias, tá? É aquele palitinho do Nick Ranieri. Por isso que eu comecei mostrando aquilo, para vocês verem que é assim que se faz, tá? Porque eu só cuspo ideias, tá? Ainda não é. Não sei se vai ficar 100% desse jeito, provavelmente não, mas era só para eu entender a ideia. Então ele vem andando e eu vou fazer ele dar um choque, porque ele já pisou no buraco. Aquela, aquela brincadeira com a realidade no cartoon, né? O cara já está no ar. Aí ele olha para o chão, ele para no ar olhando para frente. Aí ele olha para baixo, vê o buraco, olha pra gente, tipo, vocês estão vendo o que eu tô vendo? Olha pro buraco de novo, se desespera e aí cai, tá? Nesse desespero pode rolar algumas técnicas que, dentre elas, o stagger, provavelmente vai ter stagger aqui, que é aquela tremidinha, então o cara assusta, e aí cai no buraco, né? Bom, tem coisa ainda pela frente, né? Tem trabalhinho para fazer. Mas essa parte aqui, apesar de ter trabalho, o acting em si é simples, tá vendo? Aqui eu ganho um tempo legal. Aqui você conta história um pouco. Isso aqui é influência do Chuck Jones. Isso aqui já é influência do Chuck Jones, que foi outro mestre aí. Não está entre os Nine Old Men, mas para mim é tão bom quanto a galera ali da Disney. Ele era muito da Warner, né? O Chuck Jones fez diretor na Warner, fez muita coisa boa na Warner. E ele trouxe esse legado para a gente, né? Time das gags visuais, né? E a criatividade também, né? Eu não chego nem perto, obviamente, da criatividade dele, mas é alguém que me influencia também. Bom, aqui a gente avançou pela fase de descoberta do storytelling. Vamos lembrar que a gente está na primeira etapa. O storytelling, ele é somente a conclusão dessa série de atitudes que você explorou através dos thumbnails.
Aí você chega à conclusão de que, ó, eu quero essa pose, eu quero aquela, tá? Beleza. A gente já. Ah, deixa eu mostrar para vocês um pouco da minha área de trabalho aqui, porque a galera vê normalmente o que aparece na tela, né? Olha o que que tem ao redor. De novo, galera, assim, quando a gente vai para o tradicional, essas folhas aqui de model sheet, né, que eu mostrei para vocês aqui, dei um exemplo aqui, né? Tem vários aqui, viu? Então, para vocês verem aqui, tem muita coisa. Vou mostrar algumas aqui. É o tipo de material que a gente não encontra em todo lugar, né? Estão vendo? Esse aqui é do assistente do Facilier. Isso aqui já é model sheet de cleanup, tá? Aquele ali era de animação, porque você tem um model sheet de animação e você tem um model sheet de cleanup, tá vendo? O model sheet de cleanup você está definindo a espessura do traço, como ele é, como funciona, etc. Ó, isso aqui é model sheet de animador, olha a diferença. Tá vendo? É bem rabiscado, né? O desenho não está nem definido, tá vendo? Model sheet de animador. O model sheet de cleanup, não. O desenho está todo limpinho, porque ali você está definindo o traço, ó. Esse aqui é o model sheet de cleanup. Tá vendo? O traço bem limpinho, você está definindo a espessura do traço, está definindo como que é o acabamento, entendeu? Enfim, tem várias coisas. E aí, como que a gente fazia na época tradicional? Você tinha ali o seu boxzinho para trabalhar, ao redor, cortiça, ao redor, desenho grampeado onde você pudesse, sabe? Desenho fixado ao redor. Então, você trabalha vendo os personagens que você está animando no momento e aquilo vai te dando inspiração, aquilo ajuda você a achar o que você quer, entendeu? Então, aqui, ó, minha área de trabalho, ó, tal, a mesma lógica, eu estou acostumado com isso, né? Então, aqui eu estou trabalhando, mas estou de olho no personagem, tá vendo? Estou desenhando, mas estou vendo quem ele é. E aí vocês vão ver semelhanças ali nas poses que eu fiz, estão vendo? Com o que a gente tem, do que já foi criado do personagem, né? Esses desenhos não são meus, tá? É do Diogo, não lembro sobre o sobrenome do Diogo, mas é um grande ilustrador aí lá no Rio de Janeiro. Aqui no Rio, né? Estou na região dos lagos, mas estou no Rio ainda. E é um cara que eu gosto muito do trabalho. Estão vendo? Vocês vão ver semelhança, estão vendo? Semelhança. Inclusive, essa pose aqui foi a pose que mais me inspirou. Na hora que eu falei, agora vamos ver. Por valer, né? Tá valendo, né? Fui para essa pose aqui. Então, estão vendo? A gente vai se inspirando. Tá aqui, ó. Tá? Ó, muita coisa. Olha que desenho bonito, né? Que o Diogo tem. E eu acho legal que a gente, a princípio, olha o modo do personagem e fala, oh, isso aqui é um personagem duro, né? Parece aqueles cutout duro, sem vida, não parece? Mas não, isso aqui que a gente faz, tá? Ó, dá uma olhada. Olha a energia dessas poses, olha a alma. E eu brifei ele para fazer exatamente isso. Eu não queria model sheet de animação, model duro, eu não queria isso. Falei, Diogo, não quero, não precisa fazer turn de personagem da forma tradicional. Eu quero storytellings. Aí eu brifei ele sobre o personagem e chegou no resultado que me agrada. Eu gosto muito do material dele por esse motivo. Estão vendo? Você vê que ele não está preso, enrijecido, né? Apesar de parecer que ser, né? Você olha isso aqui e você fala, cara, que boneco duro. Esse negócio aí vai ficar duro, aquele cutout feio. Mas não vai, não. A gente vai fazer desse jeito. O nosso cutout sai assim, tá? É assim que a gente anima. E é isso que a gente vai fazer, tá vendo? Essas inspeções, é isso aqui, tá? A gente vai caminhar para esse lado. Inclusive, aqui eu não tinha nem reparado. Só que eu estou vendo aqui, a gente tem até algumas sugestões aqui de susto, tá vendo? Estão bem legais para os sinais também, tá? Aí, beleza. Agora a gente vai avançar. Já chamo nossos storytellers ali, né? Baseado nos thumbnails. Agora, gente, eu coloco em sequência isso, tá? Aí eu fiz aqui, ó, o início, né? De onde o personagem vem e o final. Tá vendo? Início e final, tá? E aí vocês vão ver algumas marcações aqui que eu vou explicar já para vocês. Lembra que eu falei que a gente passa a ter um desafio maior pelo fato do personagem estar em perspectiva? Então vocês vão ver que é a mesma pose, tá vendo? A mesma pose, ó, mas eu fui reduzindo ela, tá? Só que agora você tem que fazer, gente, cálculo certo para achar a perspectiva. Vocês vão notar que eu estou trabalhando com uma linha guia verde, tá vendo? Cruzando, tá vendo? O personagem está bem no meio do cruzamento dessa linha.
E você está vendo que essa linha aqui que cruza, ela não corresponde ao meio. Estão vendo isso? Ela não é o meio da distância, né? Podem ver, a linha cruza, ela não bate no meio da distância. Estão vendo isso? Ó, o que é essa linha? Ó, só para vocês entenderem. Eu vou até antecipar um assunto que era para falar daqui a pouco, mas eu vou falar já. No deslocamento horizontal, a menos que o cara tenha uma necessidade muito específica de ficar parando, de modo geral, a gente anda em ritmo constante. Então, na horizontal, eixo Y, né? Y não, eixo X, o deslocamento do personagem, ele é constante, entendeu? É assim que ele se desloca. Por isso que, se você reparou direitinho lá no Survival Kit, você vai ver que o Richard Williams, quando ele fala sobre o walk cycle, você vai ver que o pezinho ele fala que está no chão, desloca constante, é porque ele está mostrando o cara no mesmo lugar. Mas se o pé desloca constante, o pé não está empurrando o corpo para frente, isso significa que o corpo está avançando constante na horizontal. Então, na horizontal, o deslocamento é constante. Só que aí vem um detalhe, eu falei que a gente está trabalhando com perspectiva. E o movimento, vamos lá, ó, pensa assim, ó, o personagem vai se deslocar nessa área aqui, tá? Esse aqui é o comprimento dele, a altura dele, esse aqui é o deslocamento dele horizontal. Aí desse ponto aqui, ó, para esse, você cruzando aqui o meio, ó, assim, ó, diagonal, bateu exatamente no meio, não é isso? Se você cruzar a diagonal aqui de novo, ó, bate no meio de novo. Eu acho que nem precisa disso, né? Só de você vir aqui fazer no meio, meio do meio, você já achou o espaçamento constante, não é isso? Mas só estou explicando que quando você cruza a diagonal, você acha o centro de uma distância. Isso a gente usa para estudo de perspectiva, para você achar a distância em perspectiva. Então, por exemplo, eu tenho um personagem aqui, olha, em último plano, e eu tenho um personagem maior aqui, ó, em primeiro plano. Como é que eu vou achar o centro dele de forma exata? Se você não fizer isso, sabe o que acontece? Se você colocar deslocamento da PEG constante, sabe o que vai acontecer? Quando ele está pequeno, ele vai ficar como se estivesse correndo. Ele não vai dar conta da passada dele. Porque esse espaçamento constante nessa distância, por exemplo, vou fazer uma divisão aqui rápida. Ó. Meio, meio do 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 meio. Né? Ó, se você achar esse ângulo aqui, ó, vou achar esse ângulo aqui, quer ver? Ó? Vou pegar aqui, ó, um ângulo de um. Ó. Tá vendo esse ângulo aqui? Se você pegar exatamente esse ângulo, vou pegar o mouse aqui. Ó, exatamente esse ângulo, vou duplicar ele e vou colocar na escala daquele que está lá embaixo. Ó, por aqui vocês já estão vendo o que está acontecendo. Vou colocar ele na escala desse aqui, ó. Ó. Vocês estão vendo que esse ângulo, quando a gente traz ele na escala, ele não corresponde a esse espaço, porque quanto mais distante você fica, os espaçamentos vão ficando menores também. Então, a relação de distância que você tem em algo próximo da câmera, ela é diferente quando você está afastado da câmera. E aqui acontece o primeiro erro de quem não tem essa consciência. Aí a pessoa pega, escala o personagem, deixa pequeno, aumenta, liga o twin, o cara está fazendo isso no Tumbum, por exemplo, liga o twin, aí vai dar uns espaçamentos constantes. Isso eu estou partindo do pressuposto que o cara entende que a horizontal tem que ser constante, tá? Que já não é comum também, eu sei que um monte de gente comete esse erro. Eu falo que estou acostumado a lidar com pré-produção, eu sei que é um dos erros mais básicos de walk cycle, a galera não trabalhar o deslocamento constante.
da forma adequada. Aí, esse cara vai, liga o twin, mexeu só na escala, liga o twin, deu espaçamentos constantes, e aí ele agora ficou tentando arrumar o pé. A passada, quando o personagem está pequeno, vai lá na casa do chapéu, não dá. Ele não dá conta de dar uma passada dessa. Entendeu? Então, o que que a gente tem que fazer para não cometer esse erro? A gente precisa traçar a diagonal. A diagonal vai dar para a gente o espaçamento exato. Agora que eu já tenho aqui a proporção do personagem, eu venho aqui, ó, diagonal, entendeu? Por incrível que pareça, essa aqui é a metade da distância em proporção. Se eu traçar agora o mesmo ângulo aqui e diminuir a escala do personagem, você vai ver que vai bater exatamente a distância daqui. Essa é a proporção exata. Então, o que eu fiz foi isso, né? Achei os meios. E aí, por isso que vocês vão ver várias marcações ali, aquele guiazinho em verde, que eu ia achando o meio na perspectiva. Entendeu? E eu fui achando o meio na perspectiva. Ah, essa aqui é a proporção da perspectiva. Aí o meio do meio desse lado, entendeu? E vai embora. Meio desse lado. E aí você vai sempre achando a distância equivalente, né? A, ao deslocamento do personagem. Entendeu? Aqui, ó. Eu achei o time da passada primeiro, tá? O que que seria o time da passada? O personagem fechar um loop, ou para cada passo, para cada perna, quantos fotogramas eu vou utilizar? Estou pensando num time de 24 frame rate, né? De 24 fotogramas por segundo. Então, eu defini que seriam 17 para cada lado. Entendeu? Aí fui lá, tracei 17. E aí mais um pouco, tá? Vocês vão notar que, como eu queria fazer o personagem dançar, então eu fiz o meu personagem. Aqui, ó. Um 17 e o 33 que é o 1, tá? 33 é igual a 1. Fechou o loop. Aí no meio aqui do time eu tenho 9 e aqui no meio eu tenho o 27, né? Não, deixa eu ver. Não, 23. Minto, é 25. Tem aqui o 25, tá? E aí vocês vão ver que eu subo, ó. Subo, desço para fazer a dancinha que eu comentei com vocês. Isso tudo é planejamento, tá, galera? E aí, para subir e descer, eu fiz aqui, ó, 5, 13, tudo que frame isso aqui, tá? 21 e 29, tudo que frame. Aí aqui eu já defini, falei, cara, eu vou andar com esse ritmo. Isso aqui é importante, gente, porque como o deslocamento horizontal ele é constante, eu preciso saber esse time antes. Aí tá mais uma dica que a galera não se atenta. A galera acha que fazer o walk-cycle é só fazer keyframes e sair intervalando. Não é. Você tem que planejar tudo isso. Se você diminuir, por exemplo, aqui eu tenho do 1 ao 17, quero fazer do 1 ao 13. Não quero mais 17 não, quero 13 agora, quero que seja mais um pouquinho mais rápido. Já muda tudo isso aqui. Se for 13, eu tenho que fazer assim a divisão. Terços. 1, 13. Aqui fica 5, aqui fica o 9. Aí aqui eu faço 3, aqui eu faço 7 e aqui eu faço 11. Vocês entenderam? Aqui já não. Aqui eu tenho 1, 17. Aqui eu faço 9, aqui eu faço 7, não, aqui eu faço 5, né? Aqui eu faço 5, aqui eu faço 13, aí agora é que eu faço 3, aqui eu faço 7, aqui eu faço 11 e aqui eu faço 15. Perceberam como é importante definir esse time antes? Porque como é constante, de acordo com o time, eu tenho que fazer uma redistribuição de espaçamento. Aqui eu fiz meio, meio do 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 meio. Aqui já não, aqui eu fiz terços, depois que eu fiz meio do meio. Entendeu? Se eu fosse fazer esse daqui de meio, já não ia bater, ó. Esse daqui de cima. Se eu fosse fazer de meio, até dá. Se eu fosse fazer de meio, daria se fosse assim, ó. Faria meio no primeiro, mas depois eu teria que fazer 2 de terços. 2 de terços. Mas daria também para chegar em 13. 1, 3, 5, 7.
9, 11, 13. Entenderam? Parece que não, galera, mas você tem que ter essa noção antes de começar a fazer. E é por isso que muita gente tem dificuldade para fazer o offside, porque não tem essa noção de espaçamento geral que é necessário traçar, né? Tá bom? Então, eu fiz isso, eu defini o time, é isso aqui, ó, time da passada, defini. Aí eu avancei para fazer os pontos baixos e altos e baixos, né? O up e down. E aí, tá aqui, ó, a definição tá aqui, ó, do up e down. Quem vão ser os meus downs são esses aqui, e os meus ups são esses aqui, tá vendo? Os pontos altos e os pontos baixos. Olha quanto planejamento antes de começar a fazer a brincadeira, né? Então, realmente, tem que ter uma noção, senão não vai. Beleza. Aqui a gente já definiu tudo isso, ó. Agora a gente vai para os arcos mecânicos. Isso aqui já tem que fazer quando a gente está animando, tá? Então, o que seriam esses arcos mecânicos aqui, ó? Vou pegar um ponto mais próximo aqui, ó. Vocês vão notar que o braço, ó, para fazer arcos eu faço isso, ó. Galera, tem muita coisa envolvida que nem dá para explicar tudo aqui. Mas olha o que eu faço para fazer arco. E aí, vocês acharam que eu animei aquele monte de passada? Só fez um looping. Eu só fechei o ciclo. Aí você olha e você fala, caramba, o cara tá no mesmo lugar. É assim que eu animo. Eu animo alternando o personagem no mesmo lugar, o personagem se deslocando. Por isso que tem que planejar tudo. Se eu não fizesse o planejamento, não daria. Isso aqui é assunto para outra live. Se eu for começar a mostrar para vocês aqui, passo a passo, como que você separa, como que você faz para ter o deslocamento geral e ter o personagem no mesmo lugar, porque eu animo ele aqui, ó. Só que é uma combinação. Tem coisas que é melhor você animar quando ele está se deslocando, por exemplo, a perna. Você tem que animar com ele se deslocando, senão você não acerta o pé. O movimento dele de up and down, você planeja ele no primeiro momento no mesmo lugar, é melhor, para você ter controle do espaçamento. Quanto que ele sobe, quanto que ele desce. Aqui você tem um controle melhor, porque o deslocamento é mais perceptível, né? Mas tem coisas que é melhor você fazer com o personagem andando para um lado e para o outro. Entendeu? Por exemplo, cabelo. Cabelo, você vai conseguir arrumar ele direitinho se você fizer o personagem andando, porque o cabelo vai seguindo o movimento principal. Se você deixar o personagem parado, funciona, mas vai ficar meio feio. Aqui está mais natural por isso, porque eu fiz seguindo o movimento principal e ele saiu desse jeito, entendeu? Aí os arcos também do braço, é legal você fazer no mesmo lugar, porque no deslocamento geral você tem mais dificuldade para controlar isso, né? Então aqui eu consigo trabalhar com espaçamento de forma milimétrica.